Nessa semana, o Brasil chegou a uma marca triste de 1 milhão de infectados pelo novo vírus, tá? E 50 mil pessoas, infelizmente, sucumbiram a essa doença. Mas a mídia tem pintado que o Brasil é o segundo pior país do mundo, né, no caso dessa doença. Será que isso é verdade? Será que a mídia está mostrando a realidade dos números? Ou está só mostrando aquilo que interessa a ela? Nós vamos ver no vídeo de hoje que essa não é a verdade do Brasil, que o Brasil não está nesse estado caótico como está sendo pintado. Mas você precisa assistir esse vídeo aí até o final, tá certo? Eu sou Marcelo Lima, sou médico e um homem de fé. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, um canal que fala sobre a questão dessa doença, né, que está assolando o Brasil e no mundo, mas numa ótica otimista, numa ótica esperançosa, porque de notícia ruim, não é verdade? Já estamos por aqui. Roda a vinheta! Mas antes de falarmos sobre essa importante notícia, não esquece aí de se inscrever no nosso canal e é muito fácil. Basta você clicar em inscrever-se, tá? Ali no seu celular, clica lá em inscrever-se. Você vai acionar o sininho na opção todas, tá? Porque assim, quando você faz isso, toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser então notificado e não vai perder nenhuma dessas importantes notícias, né? Porque você sabe, queridos, nos dias de hoje, a informação é a nossa principal arma. É ou não é verdade? E olha, aproveita também, já vai deixando o seu like aí, tá? Se lá pro final do vídeo, pro meio do vídeo, você achar que o vídeo é ruim, você dá o dislike, só para você não esquecer e ajudar o canal a crescer, tá bom? E compartilha também esse vídeo nas redes sociais. Bom, hoje eu estou trazendo a opinião de um comentarista chamado Augusto Nunes, do Pingo nos Is da Jovem Pan. Ele faz um comentário muito interessante a respeito, então, do que está acontecendo, né, na mídia em relação ao Brasil, né? Muito interessante. Vamos ver o que ele tem para dizer. O jornalismo de velório, ele agora se especializou em furos, né? Notícia com alarde, com um mal disfarçado entusiasmo, a ultrapassagem, por exemplo, de 1 milhão, dessa barreira aí do milhão de casos. Mas os jornais insistem em não relativizar. Quer dizer, eles não publicam o cálculo de mortes por milhão. É evidente que sem minimizar esse número, sem menosprezar nenhum tipo de morte, evidentemente, sem subestimar as dimensões da epidemia, o que acontece é que o Brasil, em morte por milhão, não está entre os 10 do ranking, né? Esse ranking cinzento. Verdade. Aí o Brasil é apresentado como segundo, sempre, porque tem muito mais uma população muito maior que a do Reino Unido, por exemplo, que aparece em terceiro. E não aparecem as notícias boas. Quer dizer, o leitor ele quer saber também se há saída para esse pesadelo. E, evidentemente, há. Como mostra o número de curados. Já são, pelo Instituto John Hopkins, ali mais de 539 mil, 540 mil. Portanto, é mais que a metade de 1 milhão. Os casos ativos estão abaixo de 500 mil. Mas o bom é dar que a contaminação atingiu, embora já tenha passado, já tenha acabado, em muitos casos atingiu mais de 1 milhão. Não publica o número de curados, não fazem o cálculo por milhão de habitantes e apresenta o Brasil no meio de um pesadelo que em alguns lugares já começou a mostrar menos força. Em São Paulo, por exemplo, já tem sinais de estabilização na curva. Tá? Houve o caso já comentado aqui de Manaus, tá? Já está em curva descendente. Há o caso de Santa Catarina. Há vários outros casos. Agora, só noticiam os jornalistas funerários, só noticiam a parte cinzenta. Eles não dizem, por exemplo, assim, tantas cidades já chegaram à fase mais adiantada
né, desse caminho a percorrer rumo à normalização da economia. Não, eles dão a cidade, eles fazem reportagens com as cidades que tiveram de recuar, o que era previsível, o que já estava previsto e que vai continuar acontecendo. Você avança por um caminho que eventualmente faz com que você dê um passo atrás para depois dar 2 ou 3 à frente. O que não se pode é retroceder, o que não se pode é ceder à epidemia do pânico, à epidemia de medo. Se numa guerra você ficar recolhido a um abrigo subterrâneo, você tem mais chances de sobreviver do que os que se expõem à luta. Só que você vai acabar saindo do abrigo num país dominado, né, por qualquer outro aí, por algum invasor. Então não existe. O soldado que permanece o tempo todo na trincheira, ele vai perder. Então o momento, como tem lembrado sempre o Guilherme Fiuza, aqui é de avançar com todos os cuidados, mas avançar e não recuar. Tá? Nós temos São Paulo está avançando, no conjunto vai avançando. Santa Catarina já é um caso de sucesso, de êxito, e várias outras cidades, e em várias capitais, a epidemia sequer se manifestou, de maneira muito branda ela apareceu ali. Então é o seguinte, nós estamos querendo subestimar números aí que são muito negativos, né? São negativos. Mas a gente não pode esquecer que existe saída e que essa saída foi encontrada e está sendo percorrida. Percorrido o caminho que leva para longe do pesadelo. Tá? Tratem com mais carinho os leitores. Tá? Não é para se preocupar com a vida, não piorem a vida dos leitores. Eu gostei muito desse pedaço final que ele falou. Não piore a vida dos leitores. Porque é impressionante, gente. Ninguém está falando aqui para ocultar a verdade. Ora, os números estão aí. Mas mostre a verdade desses números, não distorçam esses números, porque de fato os números são intensamente distorcidos. Isso é inadmissível, né? Inadmissível para a população. Isso é uma falta de respeito com as pessoas, né? As pessoas ficam apavoradas. Eu tenho falado isso em vários vídeos sobre as consequências do medo, né, causado muitas vezes pela imprensa. Como disse Augusto Nunes, que só foca no lado ruim. Não mostra as cidades que estão se recuperando, não mostra as cidades que estão se livrando deste mal, né? Eu quero mostrar aqui para vocês entenderem direitinho do que eu estou falando. Olha só. A gente está vendo aí que é um gráfico feito pela Gazeta do Povo. Ele mostra o que a mídia está destacando. Olha, imagina que isso aqui é uma corrida, né? Infelizmente, uma corrida muito triste. Mas temos lá, em primeiro lugar, Estados Unidos, depois Brasil, e aí vem os outros. Isso aqui é o número total de mortes por país. Então, nessa corrida, né, triste aí, o Brasil está em segundo lugar porque tem mais de 50 mil mortes, tá certo? Mas isso aí não é a questão e a forma que deve ser mostrada. Porque quando a gente olha para cá, a gente fala, nossa, a gente está pior que o Reino Unido, pior do que a Itália, pior do que a França, pior do que a Espanha. O nosso país está muito ruim. Interessante que a sensação que eu tenho, sensação não, tá? Não vamos disfarçar aqui não. A realidade é isso que querem passar, que o país está o caos. Volto a dizer, Augusto Nunes disse também, não estão tentando aí esconder os fatos, mas não vamos piorar a vida da pessoa. Quer ver? Vamos ver a quantidade de mortes por milhão de pessoas, tá? Olha só, olha que coisa interessante. Quem está em primeiro lugar? A Bélgica. A Bélgica, país de primeiro mundo. Em segundo, Reino Unido, Espanha, Itália. Olha a Suécia, a França, Estados Unidos, Holanda, Irlanda e Equador. Tudo na frente do Brasil. Sabe por quê? Apesar de eles terem menos mortes, o que acontece? Eles têm mais morte por milhão.
Deixa eu mostrar aqui para você onde é que o Brasil está. Olha a situação do Brasil. O Brasil está em 12º, com 238, empatado aí com o Peru, com 238 mortes por milhão. O que isso quer dizer, queridos? Ó, se eu chego para você e dou a seguinte mensagem: olha, vou colocar 5 colheres de açúcar no suco de limão. Vou perguntar para você agora: vai ficar doce ou não esse suco? A resposta é muito clara: depende. Eu estou colocando 5 colheres de açúcar num copo de suco, 5 colheres de açúcar num jarro de 2 litros de suco, ou 5 colheres de açúcar em um galão de 5 litros de suco. Ora, são as mesmas 5 colheres de açúcar, mas se for num copo, ele vai ficar doce demais. Se for em 2 litros, 1 litro de suco, vai ficar beleza. Se for num galão, vai ficar aguado. Aguado não, vai ficar sem açúcar. Não é verdade? É ou não é? É exatamente o que está acontecendo com esse vírus. Ora, se eu falo que o Brasil tem 50 mil que caíram, mas esses 50 mil em relação ao total é quanto? E é isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Olha lá, Brasil, 12º lugar. Olha a Bélgica. Ah, ele teve só 9.696 óbitos. Sim, mas ele tem 11 milhões. E o Brasil? Nossa, o Brasil teve 50.591 óbitos, mas ele tem 212 milhões de habitantes. Então, gente, preste atenção aqui, ó. A situação, eu queria que fosse 0. Eu queria que fosse 0 mortes. Mas, em relação ao mundo, nós estamos melhores do que a Bélgica, Reino Unido, Espanha, Itália, Suécia, França, Estados Unidos, Holanda e Irlanda. Melhor que muitos dos principais países do mundo. Tá? Então, a mídia só mostra isso aqui, ó. Oh, gente, olha, o Brasil está em 2º lugar. Olha, estamos piores do que o Reino Unido. Não estamos piores. Não estamos piores que o Reino Unido, nem a Itália, nem a França, nem a Espanha. Porque apesar de termos mais óbitos, né, pela doença, no quantitativo de pessoas, tá, nós estamos bem. Então eu pergunto para você, então tá bom, vou perguntar para a vontade que dá perguntar para um jornalista. Jornalista, me responde uma coisa. Já que você está falando que o Brasil está tão caótico assim, você prefere viver no Brasil ou na Bélgica? Hã? A Bélgica, no Brasil, como morre 235 por milhão, a Bélgica morre aí 3 vezes mais do que no Brasil. Você prefere ficar na Bélgica, país de primeiro mundo, ou prefere ficar no Brasil? Responde você. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui? Então, gente, não estamos escondendo, né, o sol com a peneira. Não é isso. Mas nós precisamos trazer a verdade dos números. Fiquei muito triste com essas perdas. Fico mesmo. É muito chato isso. Mas olha, eu prefiro estar no Brasil do que estar na Inglaterra, na Espanha, na Itália, ou na Suécia, ou na França, ou mesmo nos Estados Unidos. Porque lá morrem muito mais pessoas por habitante do que no Brasil. Então o Brasil tem muito a ensinar para esses países e não o contrário. Mas a mídia bate em quê? Vamos lá mostrar. A mídia é isso aqui, ó. Oh, Brasil está em 2º lugar. Oh, Brasil está em 2º lugar. Botando terror. Gente, o meu canal, ele existe para quê? Ele existe para tirar esse terror de você, para contar a verdade, para explicar como é que a coisa está funcionando e para desmontar essa história de terror horrível que a mídia tenta impor para vocês. Não pode. Isso não pode continuar assim, tá certo? Por isso que eu conto com a ajuda de vocês para estar divulgando o canal. Gente, olha, deixa eu falar, principalmente para vocês que são inscritos do nosso canal, né? Puxa vida, veja todos os vídeos que eu estou colocando. É muito importante que você compartilhe, assiste, dê o seu joia, seu like, porque aí o YouTube considerará esse vídeo um vídeo importante. Senão nós vamos ficar sempre assim, falando para meia dúzia de pessoas. Tá bom?
Vamos para a parte que o pessoal gosta, que é a parte, então, das perguntas. Vamos lá? Primeira pergunta de hoje, Sandra Pedro da Silva. Doutor Marcelo, bom dia. A Organização Mundial informou que virá uma segunda onda do vírus. Será mesmo que acontecerá? De 1 a 10, qual a chance de acontecer? O que estamos observando, tem muita gente que não estão tomando os cuidados. É de se pensar até onde vai esta pandemia, perguntou Sandra. Sandra, deixa eu falar uma coisa para você. Essa doença, infelizmente, ela vai durar enquanto não tiver a vacina. Infelizmente. Pode até acontecer o que aconteceu lá na gripe espanhola. Ela simplesmente sofreu uma mutação e desaparecer. Nossa, seria fantástico, né? Mas, vamos ser realistas. Do jeito que está, enquanto não sair uma vacina, nós vamos ter esse problema. Poderá vir a segunda, a terceira, a quarta onda. Infelizmente, eu gostaria de falar diferente, mas eu não posso mentir para vocês. Tá legal? Vamos lá para a próxima pergunta. Ivani Ferreira. Será que vamos ficar livres desta praga, Ivani? Ivani, vamos. Claro que vamos. Já vencemos muitas outras, até piores do que essa. A grande questão é quando. A gente não aguenta mais ficar nessa situação, né? Quando é que isso vai passar? Quando é que isso vai desaparecer? Como eu falei, né, na pergunta anterior, isso vai depender muito da vacina ou da mutação espontânea desse vírus se tornando um vírus bobo que não tire a vida de mais ninguém. Tá certo? Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Larissa CSI. Doutor, todo mundo vai pegar ou ter contato com o vírus? Boa pergunta, Larissa. Larissa, é o seguinte, olha. Se não tivermos uma vacina, a tendência é ir pegando um por um. Não tem, como é que você vai fugir? Quanto tempo nós vamos aguentar ficarmos presos dentro de casa? Vai começar a acontecer isso mesmo, tá? Mas eu espero, tenho fé, que nós vamos ter a vacina, sequer, então, se não a vacina, um medicamento para combater, então, essa enfermidade de uma maneira que ela não ceife a vida de mais ninguém. Não é verdade? Né, gente? O que você acha? Comenta aí. Você acha que vamos descobrir uma vacina ainda este ano? Vamos ter um medicamento logo para resolver esse problema? Quero ouvir a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante. Vamos lá para outra pergunta. Adonias Félix. O vírus está diminuindo. Será? Adonias, o vírus faz onda, então ele vai, ataca a população, aparece lá em cima, depois cai de novo, aí a população relaxa, aí vem a segunda onda, por isso que falam em ondas, tá? Que é o que está começando a acontecer na China, uma segunda onda. Então, nós temos que ficar aí bem atentos. Eu desejo profundamente que isso se resolva o quanto antes, né? Mas volto a dizer, solução definitiva é a vacina, tá bom? Muito bem. Então, de perguntas, nós já terminamos. Ficou claro para você? Ficou fácil de entender? É claro, aqui o Dr. Marcelo traz tudo para você de uma maneira muito fácil e muito clara. O que eu vou pedir para você agora para ajudar aí, tá? Você vai, nesse momento, divulgar, nesse momento mesmo, você vai divulgar, então, o nosso vídeo, o nosso canal, para que alcance mais e mais pessoas, tá bom, gente? Ó, deixa eu dar um recado para vocês. Vai estar aparecendo aqui agora 2 vídeos muito importantes para abrir, então, a sua mente sobre verdades que estão tentando te esconder, tá bom? E para o pessoal que gosta da oração, o link da oração está aqui embaixo na descrição, tá? E também afixado aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê, então, no próximo vídeo.